Namastê. Namastê. Eu sempre começo reforçando esse conceito, né, que o professor deixou para a gente, né, que na verdade saúde plena, muitas vezes a gente acha que saúde é o simples não adoecer, né? Eu tenho saúde porque se eu não adoeço eu tenho saúde. Mas esse conceito de saúde plena, na verdade, vai além. Né? A gente busca uma vida com mais propósito, com mais felicidade, com mais energia, né? Com mais harmonia na nossa vida. Então, o conceito de saúde plena é uma coisa que leva a nossa vida para um caminho de felicidade mesmo, de paz interior. E é isso que as ferramentas do yoga podem trazer para a gente. Né? E hoje a gente vai falar de um tema que a gente recebe muitas perguntas, né? O yoga é religião, né, Felipe? Dá uma boa tarde aí, pessoal. Opa, boa tarde. Eu sou o Felipe. A gente vai estar aí fazendo esse tema hoje que é bem interessante e que tanto, por incrível que pareça, né, tanta gente confunde, né, o yoga com religião, né? Pergunta se existe algum tipo de fundamento, né, religioso por trás do yoga, e a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Você quer começar, Thiago, falando alguma coisa? Você trouxe alguma percepção? Isso, eu vou falar rapidamente uma introduçãozinha e aí a gente já começa com algumas perguntas que a gente já recebeu sobre esse tema, né? Então, o professor, muitas pessoas perguntavam isso para o professor tinha uma resposta interessante, né? Perguntava, professor, yoga é religião? Ele dizia assim, pode ser, ou yoga é religião e yoga não é religião. Mas como assim yoga é religião e yoga não é religião? Porque o professor gostava de estudar também, né, a etimologia das palavras. Então, religião vem de religare, né, que é uma reconexão. Então, nesse sentido de reconexão, de volta, né, para a casa do pai, o yoga poderia sim ser considerado uma religião. Se for pelo conceito da palavra, o yoga é uma religação. Tanto que a palavra yoga, né, a tradução mais conhecida, existem várias traduções da palavra yoga, mas a palavra que a gente mais escuta falar como tradução do sânscrito é união. Yoga é união. União do quê? União do que aparentemente está separado, que é o eu individual, o ego, do eu maior, ou da consciência, ou de Deus, de como a gente queira chamar, tá? Então, yoga é essa união. E a palavra religação tem o mesmo sentido. É a religação do eu menor com o eu maior. Então, nesse sentido, do sentido da palavra mesmo, a gente poderia considerar yoga religião. Mas yoga não é religião, de maneira nenhuma, no conceito de uma instituição religiosa, né? De normas religiosas, de uma igreja. Não existe a igreja do yoga, não existe, digamos assim, o padre do yoga, isso não existe. Né? Então, o yoga não é uma instituição religiosa, mas é, sem dúvida nenhuma, um processo de reconexão, de religação. E é isso que a gente quer conversar um pouquinho com vocês, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas que têm um caminho religioso, às vezes já desde criança, de família, né? Uma tradição familiar, né? Podem ter algum preconceito contra o yoga. O preconceito estritamente no termo, né? Não conhecer e julgar de alguma maneira. Mas isso a minha religião não gosta, ou isso a minha religião não permite. Mas isso, como a palavra diz, é um preconceito, porque o yoga serve para quem é católico, para quem é só cristão, para quem é espírita, para quem é evangélico, para quem é budista, para quem é ateu, para quem é judeu. O que você quiser pensar para quem é da tradição afro-religiosa, todo mundo pode se beneficiar do yoga, né? E o professor Hermós falava muito sobre isso. Ele dizia, se você é um católico, provavelmente praticando yoga, você vai se tornar um católico ainda melhor. Se você é um budista, você vai se tornar um budista melhor. Se você é um espírita, você vai se tornar um espírita melhor, né?
Eu sei, gente, que budismo, espiritismo não é religião também. Eu só estou colocando aqui como uma ilustração, tá? Eu sei que espiritismo não se considera uma religião, mas eu estou colocando como grandes grupos, digamos assim, espiritualistas, né? Então, o espiritismo mesmo, né? Tem muita coisa em determinados assuntos que é muito parecido com a tradição do yoga, né? Mas eu queria dizer para você, o professor, por exemplo, ele era uma pessoa que tinha livre trânsito, ele era muito amigo de padres, né? Ele era muito amigo, por exemplo, do Leonardo Boff, do Padre Zezinho, ele era amigo de pastores da igreja evangélica, ele era amigo de grandes espíritas, Chico Xavier, Divaldo Franco, ele era amigo dos budistas, ele era amigo dos Hare Krishna, ele era amigo dos pais de santo. Então, o professor, ele mesmo dizia, ele se considerava um homem de Deus. Então, o yoga é para todos, independente da sua escolha religiosa, tá? Não tem nenhuma contradição. E o professor quebrou muitas barreiras nisso, Felipe, porque, por exemplo, ele teve um trabalho pioneiro, pelo menos aqui no Brasil, porque os mestres da Índia também fazem isso, que ele chamava Yoga do Cristo. E o que é o Yoga do Cristo? Né, que a gente até faz retiros também. É justamente olhar para o Evangelho, olhar para os ensinamentos de Jesus à luz do yoga, como isso pode ser os textos do yoga, como pode ser entendido como uma visão, como pode. Hoje em dia, por exemplo, um exemplo muito legal, talvez algumas pessoas não conheçam, existe um grupo muito grande de meditação cristã, que funciona dentro das igrejas. Olha que interessante, né? Então, assim, existem meditadores espíritas, meditadores budistas e em todos os ramos religiosos. Então, muitas vezes, isso realmente é um preconceito, tá? Sem nenhuma coisa ruim da palavra. É só você não conhece e, às vezes, você acha que não. No Instituto, a gente tem alunos, né, de todas essas grandes tradições, evangélicos, espíritas, protestantes, católicos, né, ateus. Então, o yoga é um caminho para uma conexão espiritual, mas uma conexão de dentro, né? Através, por exemplo, da meditação. Então, não tem nada a ver, porque eu faço yoga, então eu tenho que adorar o Ganesha, né? Que é aquela deidade com a carinha de elefante, ou porque eu tenho que falar sânscrito, ou porque eu tenho que ir para a Índia, eu tenho que sair da minha religião. Não tem que sair de religião nenhuma para fazer yoga, tá? Então, essa era a introdução que eu queria. O Felipe preparou algumas perguntas aí que o pessoal já vinha trazendo. E vocês que estão aí, eu estou vendo o pessoal comentando bastante. Vamos aproveitar e trocar também aí nos comentários para a gente poder fazer uma coisa bem legal. Beleza, Thiago. A primeira pergunta aqui que eu separei é o seguinte: quais são as bases, né? Embora você já tenha falado, acho legal a gente talvez ir um pouquinho mais a fundo. Quais são as bases que fazem as pessoas compararem isso com o yoga, né? É muito interessante, né, a questão de se religar, né? Mas se existe alguns princípios básicos do yoga, né? Que de alguma forma com essas ideias do yoga, né, se confundem, né, com essas ideias espiritualistas, né, ou espirituais, vamos dizer assim, que o yoga promove para a gente. Então, isso que você perguntou é uma coisa muito interessante. É por isso a confusão, né? E aí, se você pensar, na verdade, todas essas tradições religiosas, né, vamos colocar assim, elas ensinam basicamente a mesma coisa, né? No fundo, elas ensinam a mesma coisa, né? Amar a Deus, ou como você queira chamar, né? Ajudar o próximo, não mentir, ter compaixão, né? Ser uma pessoa correta, né? Isso tudo está na base de todas as grandes tradições religiosas, independente do formato que se dê, da palavra que se use, ou do mestre de cada religião, é a base de toda a espiritualidade. Né? Você ter essa conexão com o divino, você ajudar o seu próximo,
que é o amor em ação, né? Você ter compaixão, solidariedade, você falar a verdade, não mentir, não roubar. Qual religião que não ensina isso? Né? E aí é que está a conexão. Você matou a charada na sua pergunta, porque o yoga também vai ter esses mesmos preceitos. Não mentir, falar a verdade, união com Deus, ajudar o próximo. Então é por isso que gera essa confusão na cabeça das pessoas. Porque a base filosófica do yoga, digamos assim, as escrituras do yoga, vão falar desses mesmos pontos. Fé e confiança em Deus, né? Estudar as escrituras, ajudar o próximo, como a gente vem falando. E aí, se você vai no catolicismo, é a mesma coisa. Os evangélicos, é a mesma coisa. Os espíritas, mesma coisa. Budistas, mesma coisa. As tradições afro, né, afro-brasileiras também é a mesma coisa. Né? Também vão ensinar a mesma coisa. Então, e é por isso que, por exemplo, se perguntassem para o professor Hermógenes assim, tá, tudo bem, professor, mas me diz uma coisa, qual é a sua religião? Aí sabe qual era a resposta do professor? O professor dizia assim, eu me considero um universalista. O que quer dizer um universalista? Não é uma religião também, tá, gente? Não tem uma igreja, não tem nada a ver com igreja universal, nada disso. É universalista no sentido, todas as grandes religiões pregam basicamente as mesmas coisas. Então, eu acredito em todas essas religiões sérias, tradicionais. Né? Então, eu amo a Jesus, como eu amo a Buda, como eu amo a Alá, a Jeová, né, a Maomé, e como a gente queira chamar, como Iemanjá. Né? O importante, gente, não é a linguagem, a roupagem. O importante é como a gente está traduzindo essa religião, essa espiritualidade, na nossa vida prática, nas nossas ações. Né? Até as religiões falam isso, né? Mais vale as ações do que as palavras. Como isso está transformando a minha vida? E o yoga também vai nesse caminho. É a prática. Interessante. Você está falando sobre isso, né? Essa é até a próxima pergunta, né? No sentido das ações, né? O quanto o yoga colabora, né? Quais são os efeitos que o yoga promove nesse caminhar, né? Que, de alguma forma, o que eu estou entendendo é que se alguém tem alguma religião, essa religião caminha junto, né, com a prática do yoga, né? E alguma coisa aqui no meio entre elas são essas ideias espiritualistas, né, de servir, né? O que você observa, Tiago, assim, que mais potencializa, né? Ou quando a gente fala no caminhar de alguém que pratica uma religião e pratica yoga, quais são os movimentos de ações que a pessoa consegue ter mais clareza? Então, o que eu observo, Felipe, é que justamente o yoga, por exemplo, a meditação também, né, dentro desse contexto do yoga, vai te dar possibilidades de você vivenciar essa religião, essa espiritualidade, concretamente na sua vida diária e dentro do seu coração. Porque o yoga o tempo todo vai falar para a gente olhar para dentro, né? A meditação é olhar para dentro. Então, é encontrar esse Deus, essa consciência, esse poder superior, como você queira chamar, dentro de você. E aí o yoga vai te dar uma série de práticas, eu vou citar uma só como exemplo, né? A questão do Japamala, né? Que é você repetir, por exemplo, um nome de um deus, ou de uma deidade, ou de um mantra, é você treinar essa conexão. Então, na Índia, né, as escrituras falam uma coisa assim, Deus é um só, mas ele tem muitos nomes e muitas formas. Ou ele pode ter também nenhum nome e nenhuma forma. Interessante, né? Nenhum nome, nenhuma forma, porque Deus pode estar no ar, na natureza, em todos e em tudo. Então você não precisa dar um nome específico.
Se você quer dar, se você já tem a sua tradição, né? Não, eu sou católico, eu amo Jesus, amo a Maria, amém. Você não precisa mudar isso. Faça a sua conexão com Jesus. Faça o seu japa para Jesus. Faça a sua meditação para Jesus, né? Vá na missa, comungue, faça a sua meditação. Então, esse que é o ponto. Eu não preciso deixar de ser a minha religião de família ou tradicional né, no nosso país, né, a grande maioria, de alguma maneira, é cristão, porque ou é católico ou é evangélico, né, ou é espírita, mas todos são cristãos, né? Todos acreditam em Jesus Cristo. Então, você não precisa deixar de acreditar em Jesus Cristo para passar a acreditar em Shiva, por exemplo, né? Então, só que o yoga, o que eu entendo, a sua pergunta é muito boa, é você colocar isso em exercícios espirituais. É na sua oração, é no seu japamala, é na sua meditação, é na sua busca de ajudar outras pessoas. Então, te dá alguns caminhos muito práticos para que você reforce essa conexão com o espiritual o tempo todo, né? O professor tinha uma teoria, né, Felipe, que ele dizia que o yoga, a yoga terapia, ela tem que ser em várias frentes, né? Tem que ajudar o homem em várias frentes. Então, ele falava em somoterapia, que era a terapia da matéria, pranoterapia, que era a terapia da energia, esteticoterapia, que era a terapia da beleza, da natureza, eticoterapia, que era a terapia de uma vida correta, e logoterapia. Logoterapia é justamente essa conexão com Deus. Logo, vem de logos, né? De universo, do todo, é um dos nomes de Deus também. Então, logoterapia poderia ser Deus terapia, entendeu? Ou consciência terapia. É essa conexão que a gente precisa fazer com algo maior, né? E todo mundo aqui, quer dizer, todo mundo não, mas a maioria já deve conhecer bem as palavrinhas que o professor tanto ensinava, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego para quem? Para essa consciência superior, né? Se eu entrego é porque eu confio, porque eu tenho fé. E se eu confio, se eu entrego e confio, eu tenho que aceitar. Porque se eu só entrego, porque eu acredito que essa consciência saiba o que é melhor para mim. Por isso eu entrego. E tudo que vier dela vem para o meu bem. Então eu só tenho o caminho de aceitar e agradecer. Então, entrego a Deus, confio em Deus, aceito tudo que vier de Deus e agradeço sempre. Essa era a filosofia do professor Hermógenes, né? E isso é fundamental. Até a ciência, hoje em dia, né, Felipe, já começa a estudar a espiritualidade em termos de melhora de saúde, a espiritualidade nos hospitais, nas faculdades de medicina. Isso é muito interessante, né? Sim. Tiago, eu vou dar um comentário aqui, aí depois, se você puder, de alguma forma, aí, de forma mais técnica, né? Hoje as pessoas estão passando por um momento mais agitado, né? Um momento onde a clareza mental ela é um pouco mais, estou dizendo que todos, né? Mas nota-se que as pessoas estão mais ansiosas, mais nervosas. Tem essa história aí do Covid, sempre teve alguma coisa, sempre tem alguma coisa na sociedade que tira a paz, né? Não só externo quanto interno, convívio familiar, relação com filhos, relação com trabalho, e aí chega em você, né? A relação você com você mesmo, né? Que é isso que o yoga ele promove, né? Uma conexão, né, uma conversa, né? As práticas do yoga eles levam a isso, né? Você entender, né? E de alguma forma se alinhar para o mundo como um ser vivente melhor, né? Você tem o seva, né? Que é o conceito de você ajudar o próximo, né? Que está contido em várias religiões, né? Que é muito nobre, né?
Então, a pergunta, o comentário é o seguinte: pessoas muito agitadas, elas perdem a clareza mental, né? Necessitam de yoga, né? Necessitam de algo para diminuir o metabolismo mental, né? Ter paz e encontrar um passo de clareza, ter clareza para decidir as coisas, ter uma clareza melhor para perceber as relações, né? Muita gente chama isso de paz, né? Hoje eu estou em paz, e aí em paz eu não brigo com meu filho, não brigo não me exalto, né? De uma forma mais agitada, né? E consigo, né, ter mais consciência, né? Porque isso é ter consciência, sentir amor ao próximo, né? E ter contato com esse conceito da espiritualidade é algo que é muito, pode-se dizer que muito nobre, né? É um sentimento uma percepção que a pessoa precisa passar pelo passo da paz. Então, muitas pessoas que eu entendo assim que vão às casas de fé, né? Mas muitas vezes sem preparar o seu corpo, né, para ter essa clareza, para ter essa paz e depois ter um passo de vivência, né, numa espiritualidade mais nobre, né? A gente vai, né, faz os retiros do yoga do Cristo, né, yoga do Buda, né, e a gente repara, né, que naquele contexto ali a gente consegue beber de uma fonte diferenciada, né? A pergunta pode ser um pouquinho mais subjetiva, você também fica à vontade. Como o yoga contribui desde o momento que a pessoa está super agitada, né? Começa a vivenciar algum momento de paz, né? E encontra clareza para ter essas ideias mais sutis, essas ideias mais espirituais, né? E aí desencadeia tudo isso aí que a gente já está falando. É porque, o que eu entendo, Felipe, assim, é porque muitas pessoas, às vezes, não perceberam ainda que, na verdade, nós somos um ser espiritual, né? Um ser espiritual vivendo num corpo. E não um corpo que, às vezes, tem experiência espiritual. Então, o que quer dizer isso? Basicamente, a nossa verdade é essa verdade espiritual, essa verdade da paz, da felicidade, do amor. Essa é a nossa, o que o professor ensinava, essa é a nossa essência. A nossa essência é paz, é felicidade, é amor, é espiritualidade. A nossa existência é o nosso ego. E, em mim é o Tiago. Então, quando eu nasci, eu era um bebezinho, Tiago, depois eu virei uma criança, um adulto. Isso é existência, né? A minha personalidade. Só que a minha essência é a minha natureza verdadeira. Então, o que o yoga e essas práticas todas vão fazer é com que você busque sair da existência do personagem, do ego, dos problemas do mundo, das dificuldades, e mergulhe na essência, que é o amor, a paz, a verdade, a espiritualidade, é Deus, né? É isso que o yoga afirma. Então, o yoga, ele traz essa afirmação muito forte para algumas pessoas, que nós já somos a paz, nós já somos a felicidade, só que nós não estamos vivendo nessa essência. Então, o caminho, por exemplo, da meditação, para ficar bem fácil, é esse, é mergulhar dentro da essência, é mergulhar dentro dessa paz. E aí é o que você falou, quando eu começo a ter pequenos lampejos dessa essência, dessa paz, eu começo a ver que a existência, os problemas relacionais do mundo, as dificuldades da vida, perdem um pouco a importância, porque eu tenho a minha fortaleza interior, eu tenho a minha paz interior. Por mais que o mundo por fora esteja
caótico e problemático, né, e a minha vida também, no momento difícil, de desafios, eu sei que eu tenho a ferramenta para mergulhar dentro de mim mesmo e encontrar essa paz, mesmo no temporal, mesmo na tempestade. Então, isso te dá uma força, né, para você lidar com essas questões fantástica, porque você sabe, no meio da confusão lá, a vida está aquela história, né? Minha vida está de cabeça para baixo. Muita gente usa essa expressão, né? Minha vida virou de cabeça para baixo. Tá bom, então eu vou sentar, vou meditar, vou rezar, vou cantar mantra, vou me conectar com a minha essência. E aí eu vou perceber que talvez tudo aquilo que eu achava que era o fim do mundo, que não tinha mais jeito, que a humanidade vai acabar, que nada presta, vai passar, né? Porque no final tudo passa. Então, eu vi aqui um comentário e aproveitar e ligar com isso que a gente está falando. Isso não quer dizer fugir da realidade, em momento nenhum, tá? Muitas pessoas podem entender errado. Ah, você está ficando alienado, fugir da realidade. Não é isso. Você está buscando a sua realidade verdadeira para poder lidar com a realidade relativa do mundo. Entende? Você está buscando a realidade. Mas você não vai sair do mundo, você vai continuar agindo no mundo, trabalhando, tendo família, tendo conta para pagar, só que você vai ter uma base espiritual, uma base de paz, uma base de contentamento que vai te sustentar nas dificuldades que fazem parte da vida, né, Felipe? E que não vão mudar. As pessoas, às vezes, têm uma ilusão de que o novo milênio, a mudança da era e tal, e a humanidade vai mudar de um dia para o outro. Me desculpe, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu acredito na mudança da humanidade quando cada ser humano mudar a sua consciência, quando cada ser humano tomar atitudes melhores, né? Não é uma coisa que vai vir dos astros e vai resolver o nosso problema. A humanidade que vai ter que resolver esse problema, dela mesmo, tá? E isso é o que o yoga fala, né? É a lei do karma. Eu planto, eu colho. Se eu plantei coisas difíceis, eu colho coisas difíceis. Se eu plantar coisas fáceis, eu colho coisas fáceis. Por isso a importância do yoga e da meditação, para te dar clareza, como você colocou, clareza mental, para eu poder fazer melhores escolhas. Quando eu começo a fazer melhores escolhas, as coisas começam a melhorar nesse mundo externo também, né? É interessante isso que você está falando, né? Porque é uma mudança de mentalidade, né? São vários exemplos, até na minha família mesmo, de pessoas que são católicas, né? São praticantes, são pessoas muito do bem, né? Não digo só por ser católico, viu? Vou expor aqui até uma vulnerabilidade que é da minha família mesmo. Eu vejo as pessoas de alguma forma fazendo orações grandes, né? Mas na hora que vem realmente um problema, como transformar, né, aquelas escrituras, né, em ações práticas, né? E eu acho que o yoga ele simplifica muito esses conceitos, né, Thiago? Ele te dá um caminho, acho que mais simples, né, de como se preparar, né, sem se preparar para essas tempestades, né, para essas dificuldades da vida, sem ter que abrir mão de nada. Você não precisa abrir mão da sua religião para ser um ótimo praticante de yoga. Inclusive, você pode até praticar yoga, os conceitos, né? E chamar também dos conceitos religiosos que você tem, né? Entender esse estudo, eu acho que é primordial, assim, né? Eu queria saber de você, Thiago, se você entende que a pessoa, se o religioso, né? Ele se torna um melhor religioso na prática do yoga. Se você conhece alguém assim que comecei a praticar yoga, né?
algum amigo do professor Hermógenes, né? Tantos, né, que a gente, inclusive eu também conheço, né, de retiro. Você pode falar aí para a gente? Sem dúvida, sem dúvida. É isso que a gente está querendo trazer essa consciência, né? Você tocou num ponto importante também, né? Muitas pessoas têm, hoje em dia, a religião, como muitas coisas na vida do homem moderno, né, Felipe? Viraram meio que mecânicas, sabe? Então, a pessoa, ela vai lá no seu culto, na sua missa, ou no seu terreiro, no domingo, né? Reza, faz as orações, se diz muito religioso, mas durante a semana, o dia a dia dessa pessoa, né, os hábitos de vida dessa pessoa, a maneira que ela se relaciona com outras pessoas, não confirma essa fé, não confirma essa espiritualidade. Né? A gente vê muito domingo a igreja lotada. E aí a gente pensa, cadê essas pessoas durante a semana? Porque muitas vezes pessoas ali, estou falando da igreja como exemplo, mas qualquer igreja, não estou dizendo qual igreja, né? Saem dali, brigam com a mulher, brigam com o filho, tratam mal o porteiro, tratam mal o gari que está na rua, não ajuda a pessoa que está pedindo ajuda, né? Só quer saber dos seus ganhos próprios. Onde está a real espiritualidade dessa pessoa? Viu uma coisa mecânica. Eu vou ali, cumpro ali 1 hora de ritual, mas na minha vida diária eu não estou colocando em prática. Esse é um ponto, né? Virou quase que um clube, né? Ah, eu sou de tal clube, eu sou de tal instituição, eu sou daquela instituição. Mas isso realmente está mudando a sua vida? Essa fé está mudando a sua vida? Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é esse que você colocou, né? A gente tem muitos casos, por exemplo, de padres que fizeram yoga com o professor, né, de monges budistas. A monja Coen, que é minha amiga, era amiga do professor, ela pratica Hatha Yoga. Ela é a monja Coen, famosa no Brasil inteiro, né? Ela é uma autoridade no Zen budismo, talvez a maior autoridade no Brasil, e ela faz prática de Hatha Yoga, porque ela acha que o Hatha Yoga ajuda ela a ser uma monja ainda melhor. Né? Como eu conheci vários padres que fazem yoga. O padre Haroldo, que aparece no documentário, né, Felipe? Do Sim. Professor. Padre Haroldo, com 90 anos, ficava de cabeça para baixo, fazia shishasana, né? Dava aula de yoga. Então, existem N pessoas que a gente pode pegar como exemplo que têm a sua prática religiosa, pessoas até expoentes nas suas áreas, né? Mas que veem no yoga e na meditação uma ferramenta para se tornar ainda melhor. No outro dia, eu não sei se vocês viram, mas circulou um vídeo aí nas mídias, né? Muito interessante, do Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello, famoso também, ele teve depressão também, assim como o Marcelo Rossi também teve uma depressão muito forte. O padre Fábio de Mello falando de yoga e meditação, a importância do yoga e da meditação numa missa. Então, assim, eu acho que, graças a Deus, algumas tradições religiosas estão se abrindo mais para esse universo, né, do yoga e da meditação. Mas isso não é totalmente novidade. O professor já desenvolvia trabalhos, né, em igrejas, em mosteiros, isso lá na década de 70. Só que era menor essa procura, né? Agora, hoje, né, isso está crescendo, como também está crescendo em todas as áreas, né, Felipe? A gente vê o yoga nas escolas, por exemplo, a gente vê o yoga nos presídios, a gente vê o yoga nos hospitais, né? A gente vê o yoga nos esportes, né? Então, a gente vê o yoga hoje em todas as áreas possíveis, na medicina, né, o que a gente sempre fala, o Felipe gosta dessa área também, se você for ver estudos científicos hoje em dia, que falam sobre yoga e meditação, se você for ver de 10 anos para cá, a quantidade desses estudos deu um salto assustador. Então, você olha, tem milhares, não é exagero, milhares de estudos científicos ligando o yoga e a meditação à melhoria da saúde, à melhoria do estado geral da pessoa, né? Ajudando a melhorar doenças,
né? Principalmente na área de estresse, ansiedade, nessa área mais emocional, mental, isso é uma coisa impressionante, né? Como hoje já é senso comum, né? As pessoas já entendem que yoga e meditação é bom para lidar com estresse, para lidar com ansiedade. Sim. Tiago, fala um pouquinho também das consequências que o yoga promove, né, nas famílias, né, dentro desse contexto de ideias espirituais, né, ideias pais, né, dentro de casa. Qual é o reflexo que os filhos têm de pais praticantes de yoga, né? Então, isso é interessante de falar, né? O que Isso, muda dentro de casa, né? isso é muito legal, porque eu acho que aí, Felipe, que está, na verdade, a verdadeira mudança da humanidade, né? É quando isso vai passando de geração para geração. E a geração dos nossos filhos, ela já começa mais cedo, e ela já tem mais tempo e mais consciência da importância de uma meditação. Eu gosto, né? O meu filho fez 11 anos agora, já não vê tanto desenho animado, mas teve uma época, né? A Vitória está com 6 ou 7, né? Está com 6? Não, vai fazer 8. Vai fazer 8 já, ó. Então, a Vitória também ainda deve estar um pouco nessa fase, mas daqui a pouco já vai passar um pouco dos desenhos animados o tempo todo, né? E tá, eu fico assim muito feliz. Não sei se você já reparou isso, Felipe, mas vários desenhos animados aparecem fazendo yoga e meditação. Vários personagens de vários desenhos, de vários filmes, param para fazer yoga e meditação no meio. E um fala para o outro: oh, você tem que fazer meditação, você tem que aprender a se controlar. Então, assim, é muito legal ver que isso está no desenho animado das crianças, né? Anos atrás, ninguém nem sabia o que era yoga. Quando o professor começou, yoga era uma coisa esquisita, ninguém sabia o que era yoga. Hoje em dia, é passado para as crianças. E o que você falou é perfeito. A mudança da sociedade só vai vir quando eu mudo, aí eu mudo quem está em volta de mim, né? No caso, minha esposa, o meu filho, meus pais, e o meu filho já cresce com uma outra consciência e vai passar isso para o filho dele, que já vai nascer ainda mais preparado, e assim a gente vai mudando. E isso é uma coisa que eu observo, né? Porque eu, né, conheço muitos amigos do professor, inclusive o seu pai, o Hugo, Sim. até um beijo para o Hugo, é um exemplo, né, Felipe? O Hugo, pai do Felipe, conheceu o professor lá atrás, final da década de 70, início de 80, eu acho, ou início de 80, né? Por Muito ali. por Entre ali, 80 né? e 90. Entre 80 e 90. Então, e o Hugo, né? Ele, através de contato com o professor, ele se modificou pelo yoga, pela espiritualidade. E ele plantou essa sementinha na casa dele, para a esposa, para os filhos, e hoje o Felipe está trabalhando com isso também. Aí eu fico imaginando, né? Quantas pessoas o yoga, o professor Hermógenes, né, especificamente, tocou o coração de uma pessoa naquela casa e aquela pessoa se tornou um multiplicador para aquela família, né? E isso eu vejo muito, Felipe, sabe que a gente acompanha muito o grupo lá do Sai Baba, né? Então, pessoas que tiveram contato com o professor lá no início, década de 60, década de 70, hoje em dia eu conheço famílias, um exemplo bem direto, assim, famílias de pessoas que o avô estudou pelo livro do professor, o pai estudou pelo livro do professor, e hoje o neto estuda o método do professor. Então, um exemplo, às vezes, né? Vocês sabem que o yoga tem uma ligação com o vegetarianismo. Estou dando só um exemplo para ilustrar, né? Então, o pai lá atrás virou vegetariano, passou para o filho, e o filho passou para o neto, que passou para o outro. Então, já tem 3, 4 gerações de pessoas que tiveram contato com o yoga aqui no Brasil, com o professor, e que mudaram sua vida e que mudaram o entorno. Porque quer ver uma coisa interessante que uma vez uma pessoa me falou, né? Você, quando tem uma vida assim mais voltada para yoga, para a espiritualidade, você muitas vezes vira alvo das brincadeiras, né?
Isso é fato. Seus amigos começam a encarnar, né? Ah, tá meditando e tal. Mas isso deixa uma influência neles, né? E aí, quando você vê um amigo seu, por exemplo, hoje em dia alguém vê o Felipe está nesse projeto comigo há 4 anos ou mais, né? A gente tem contato praticamente diário de estudo, de preparar aula, de... Eu tenho certeza que hoje em dia, Felipe, você sem saber, tem pessoas no seu trabalho, seus amigos de infância, que olham para você e pensam assim: nossa, o Felipe mudou, né? O Felipe era assim, agora o Felipe está mais assim, está mais tranquilo e tal, vem conversar sobre meditação, sobre Deus. E aí você não percebe, mas você, na vida dessas pessoas que estão ao redor, se tornou uma referência nesse assunto. Sim. Né? E isso acontece com todos nós. Então, no trabalho, você é conhecido como, ia lá, aquele cara que faz yoga, ó, aquele cara que medita. E aquele cara lá, ó, aquele cara não come carne. Então, aquele cara, né? Olha lá, ele vive lendo um livro de espiritualidade, ele vive ouvindo mantra, né? E o pior, o que é mais curioso são os vícios do passado, né? Os vícios de grupos, né? Por exemplo, a cervejinha, né? Você fala assim, pô, não bebo mais. O cara fala assim, pô, você, tipo, não bebe mais, né? Então, há realmente uma... Quando você muda por dentro, né? A tua forma de ver o mundo, a forma de agir dentro do yoga, né, tem um amigo que me apelidou gentilmente, tá? Ele tá até aí na live, muito gentilmente, de guru, né? No início eu achava estranho, né? Fala guru, ele me chamava, vira e mexe, ele me chamava de forma. Eu acho que não era irônica, não. Mas ele me chamava de guruzão, né? Porque eu sou alto, né? Meio gordinho e tal. Fala guruzão, eu ligava para ele e falava assim, fala guruzão. Mas isso é justamente por isso, né? Às vezes as pessoas estão tão num processo normótico, né? De ser igual ao outro, né? Porque o outro bebe, eu tenho que beber também, senão eu saio de certos contextos sociais, né? Se eu posso amar o próximo, né? Minha filha outro dia falou assim, papai, você tem tantos irmãos, né? Que eu chamo as pessoas de irmão na rua. Quantos amigos você tem, né? Tratando um estranho como amigo, né? Fala meu amigo, tratando como se estivesse tratando meu melhor amigo. Então essas ideias, né, espiritualistas, né? Aí ela fala assim, ele deve estar agora em alguma religião. Não, são ideias espirituais, né? Até o padre Haroldo que me ensinou esse termo, né? Que deixa o yoga tão parecido com religião, né? Religião num conceito mais amplo, né? De ideias espirituais, né? Eu acho isso fantástico, cara, as ideias espirituais do yoga, né? O que torna tudo muito mais simples na prática, na ação, na sua amizade com as pessoas, até com os desconhecidos, né? Então, trocar o olhar, ele é muito, muito importante para ter uma vida mais em paz, né? Porque a gente está aí nessa batalha do dia a dia, né? E acaba que a gente só quer ter uma pequena transformação, né? Que é viver em paz, que é viver tranquilo, que é estar em paz dentro de casa, conseguir dormir bem, comer bem, né? Não ter essa agitação de ter alguma coisa aqui falando no seu ouvido, que você vai ficar triste, que você não vai conseguir lidar com isso. Não, você vai conseguir lidar com isso, né? E entender esse processo, né? Mente, corpo, né? Espírito, né? O coração, entender os pensamentos, os sentimentos, né? Ao ponto da gente conseguir abrir essa live aqui, falar de yoga é religião, né? Eu, quando comecei aqui, fiquei bastante, até um pouco, aquela ansiedade, que tinha ansiedade boa, mas não existe ansiedade boa, né? Mas falar sobre isso é tão diferente, né? E como as pessoas iam nos receber aqui hoje falando sobre isso, né? Com o coração tão aberto, né? Num momento de tanta agitação, né? Então, pegar isso que a gente está aqui conversando e abraçar de uma forma aberta, né? Eu acho que é algo que é a grande missão, a grande lição de hoje, né?
como a gente pode ter um momento assim ecumênico, né, de falar sobre o que é bom e falar o quanto a gente pode se transformar para um ser humano diferenciado, né, e que pode transformar, né, picar o outro do lado com amor, né, e tá levando amor logo para as pessoas. Isso eu acho que é a grande virada do yoga, né? Assim, não sei, eu acho que tá por aí, né? Você ficar, porque tem lá o Buda, tem lá tem Cristo, né? Isso, se você quiser fazer essa prática, não pode ser até um ateu. Isso é fantástico, né? Você vai ser o melhor ateu e vai praticar essas ideias espirituais que esbarram em qualquer religião. De alguma forma, você pode estar em contato com alguma religião, né, com ideias de alguma religião, sem mesmo saber que está. Isso é algo que tira a gente de uma ignorância tremenda, né? E aí, Tiagão, eu tirei uma época o guruzão, né? Eu dei uma mudada, aí eu tinha uns amigos em volta, assim, que permaneceram com os mesmos... eu não vou chamar de hábito, né? Mas vou chamar de vício, com os mesmos vícios. Não digo só de vícios como beber de vez em quando, né? Ou de me manter com essa cultura de ficar o tempo inteiro excitado, né? Com muitos... Perdendo meu tempo com muitos estímulos, né? E aí, ele está aí hoje, hein? Ele está aí, esse meu amigo. Ele está aí. Me chama de guruzão de uma forma carinhosa. Vou levar para esse lado. É isso, Tiagão. E aí me lembrou, né, Felipe, o que você colocou agora, me lembrou aquela frase do professor, né? Faça yoga para ser melhor para os outros, não melhor que os outros, né? Se a gente se torna um ser humano melhor, isso já é muita coisa, gente. Se a gente se torna mais uma pessoa para levar amor, luz, né, para as pessoas, um ombro amigo, né? Isso já é muita coisa, porque na sociedade, infelizmente, que a gente vive hoje, o que a gente vê muito, né, é a falta de valores, né, a falta do caráter, a falta da verdade, a falta do amor ao próximo, né, é o egoísmo exagerado. É isso que infelizmente, a gente vive no mundo hoje, né? O que o professor chamava de egoesclerose. Então, assim, eu quero o bem, mas eu quero o meu bem e dos meus. Meu filho e minha esposa. Acabou, eu não quero saber se tem alguém passando fome, se tem alguém passando necessidade perto de mim, né? E o que o yoga vai falar é não. Você tem um papel social, você tem como contribuir, mesmo que você tenha pouco, o pouco ainda é divisível, o pouco ainda você pode ajudar. Nem que seja com uma palavra, que seja com uma atenção, né? Então, o yoga tem tudo a ver também com essa questão de você se ver parte de um todo, né? De você se ver parte de uma humanidade. Por isso chamar de irmão, né? Quando a gente chama de irmão, não é só uma palavra, é porque a gente acredita que a gente é da irmandade, humanidade, né? Que somos irmãos de verdade. Então, você começa a querer levar, expandir esse amor além do seu ciclo mais interno ali, né? Você, sua esposa, seu filho, né? Seus pais, mas você começa, e é o que o professor fala, se torne melhor para os outros, né? Seja um melhor ser humano, divida o que você aprendeu, sem orgulho, sem vaidade, sem se achar melhor que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Mas com seus valores. Uma coisa, né, Felipe? A gente está nessa semana aí de preparação para a saúde plena, né? Para a semana da saúde plena, que às vezes as pessoas não associam, mas essas questões dos valores morais que o yoga fala e que as religiões falam, tem tudo a ver com o nosso conceito de hoje, né? Isso é uma coisa que pode te dar saúde ou te adoecer. Porque aquela pessoa que vive um mundo de mentira, de falta de caráter, de enganar, de se aproveitar dos outros, não tem como essa pessoa ter uma consciência tranquila.
E se ela não tem uma consciência tranquila, em paz, isso vai ser cobrado um preço emocionalmente que vai se tornar físico, né? Pode demorar tempo, mas a pessoa que vive no mundo de mentira, que vive enganando os outros, ela está plantando para ela o quê? Coisa ruim. E isso vai ser uma hora, isso é cobrado. Então, a gente fala muito no yoga, né, Felipe? A gente tem muitos vídeos até falando sobre isso, né? O poder da verdade, de falar a verdade, né? Sempre com amor, com carinho, com cuidado, na hora certa, mas falar a verdade. Isso é uma coisa básica, né? Não existe mentirinha branca, não existe mentirinha de ocasião. Fale a verdade. Fale a verdade, amorosamente, com cuidado, mas fale a verdade. Isso não tem preço, porque você coloca a cabeça no travesseiro e você dorme. Agora, Sim. A pessoa que vive inventando historinha, ela se perde naquilo ali, porque ela vai estar sempre lembrando daquela mentira. O tempo todo aquela mentira que ela contou vai ficar voltando para ela. Então, as pessoas às vezes não conseguem ver essa ligação direta, mas tem uma ligação direta entre você ter uma vida de valores, que o yoga vai te trazer, né? Não roubar, não mentir, não ferir, não agredir, né? Confiar em Deus, meditar, estudar, são lá os valores primeiros do yoga, né? Não violência. Isso tem tudo a ver com o estado de saúde mental e física sua. Total a ver, né? Só que isso ainda fica meio escondido na própria religião, porque, como a gente estava dizendo, às vezes a pessoa se diz religioso, mas ela não está praticando, vivendo na vida dela os preceitos, né, que a gente recebe ali. E muitas vezes, né, Thiago, não tá muito claro esse conceito, né, de saúde plena para as pessoas. Né? Saúde plena também inclui você ter clareza na sua espiritualidade, né? E quando esses conceitos, né, que o yoga traz, né, de verdade, né, moral, né, a ética, e tá de alguma forma em baixa, né, e que a gente também tem o tempo todo que se repensar isso, né? Eu acho que o negativo está dentro da gente, né? A gente alimenta se a gente não tiver clareza que está alimentando, né? Que eu vejo que muita gente também não consegue ter clareza que não está alimentando o negativo, né? O ruim, a mentira, né? Então, quando vem a clareza, o despertar que esse yoga promove, né? Vem uma saúde, porque estar em paz é ter saúde, né? Essa paz que você tem de discernir, né? Quando algo ruim acontece, ela te coloca numa vantagem, né? Muito, muito grande, né? Alguém colocou, né? Yamas e niyamas, né, Thiago? Acho que é pertinente falar também um pouquinho sobre isso. Né? É isso que a gente estava falando mesmo, né? São esses valores, né? A Nina colocou yamas e niyamas, é isso que a gente estava falando, né? Não mentir, não roubar, ter ética, se entregar para Deus, praticar, estudar. Isso é como se fosse o código de ética do yoga, o código de conduta, né? Limpeza física e limpeza mental. Isso tudo são esses valores que vem também nas religiões, né? O que a gente aprende essa que é a questão. Todas as grandes religiões vão ensinar isso, né? Não tem nenhuma religião que vai falar para você mentir, não tem nenhuma religião que vai falar para você ser agressivo, não vai ter nenhuma religião que vai falar isso. Os ensinamentos são os mesmos, só que às vezes com um mestre diferente, numa linguagem diferente, vieram de tempos e lugares diferentes, né? Mas é o que é ensinado. O que falta, às vezes, é o que a gente está falando, né, reforçando, é que muitas vezes as pessoas estão se desconectando do se dizer religioso e do viver religioso. Muitas pessoas querem se dizer religiosas, mas elas estão vivendo vidas religiosas. Elas estão colocando em prática isso na vida delas,
Essa que é a questão, e essa que é a nossa busca, porque a religião não tem sentido se não for para mudar a sua prática diária, se não for para mudar você, se não for para mudar o mundo. Se for para ser só um discurso, não tem sentido, né? Então, a gente tem que se aprofundar em como transformar a sociedade através dos valores espirituais. Essa que é a nossa busca, né? Sim. É isso, Thiago. É uma conversa mais solta, né? E o quanto a gente quer trazer aqui para você essa consciência de que se você é um praticante de alguma religião, ou mesmo não é praticante de alguma religião, que você consiga uma ferramenta ótima para que você consiga despertar isso dentro de você. E ter mais tranquilidade para discernir, para conseguir ser um melhor religioso, né? Ser uma pessoa com ações que não fiquem só no discurso, né? Então, você vá para a prática mesmo, para ensinar mesmo os outros, transbordar, né, o que você tem de bom para as pessoas que estão em volta, né? Eu acho que esse era o grande objetivo de hoje, né, Thiago? É isso. Queria terminar deixando uma frase de um professor, um mestre indiano, que ele fala: vida simples, pensamento elevado. Então, isso resume bem a live de hoje, né? A gente levar uma vida mais simples, mas com um pensamento sempre na consciência de Deus, do absoluto, do poder superior, da nossa vida espiritual. Então, é simplificar a vida, simplificar e deixar a mente sempre conectada, né? Com o que você é chamado, da sua religião, da sua tradição, tá bom? Gente, namastê, boa noite. Namastê. Até a Obrigado próxima. aí pela companhia.